É possível que você ainda não tenha ouvido falar e talvez fosse melhor continuar assim, mas lá fora existe uma lenda muito bizarra onde supostamente a transmissão de um episódio pirata de Bob Esponja na TV teria causado diarreia em centenas de crianças aqui no Brasil. Ou seja, a versão BR do Porygon e Convulsões é Bob Esponja e caganeira. Ok, né? O fato é que essa história é relativamente famosa lá fora e, curiosamente, existe uma explicação para tudo isso. Então, prepara a rolha e bora entender o que de fato aconteceu naquele fatídico dia em 2016. Para começar, a origem dessa história é desconhecida. No entanto, em 28 de junho de 2018, surgiu um post curioso em um dos tentáculos do 4chan com a seguinte pergunta: o que diabos foi o incidente brasileiro de Bob Esponja? E a primeira resposta desse tópico já revela exatamente o que foi o tal incidente. Um suposto defeito de transmissão que fez as pessoas no Brasil cagarem em grande quantidade. E apesar de parecer engraçado, tá, ser engraçado, né? Mas assim como o incidente do Porygon teve uma explicação científica por ter causado convulsão em mais de 700 crianças no Japão, a transmissão brasileira de Bob Esponja também teria uma explicação, só que menos científica do que a outra. O episódio em questão teria sido transmitido em julho de 2016, pouco antes do início das Olimpíadas aqui no Brasil, e segundo a lenda, o episódio já começava com o Lula Molusco tocando sua clarineta por um longo período, mais do que o normal para um episódio de Bob Esponja. O problema é que no meio dessa cena, as crianças e até adultos que escutaram o som que saía do instrumento sofreram do que é conhecido como diarreia explosiva. E sim, foi um sintoma instantâneo. Ouviu, cagou. Esse problema teria levado centenas de crianças aos prontos-socorros por todo o Brasil, onde algumas acabaram só medicadas e liberadas. Já outras tiveram que ficar internadas por dias, já que o sintoma simplesmente não sumia, o que é um tanto estranho. Tipo, pelo tamanho do estrago, você consegue imaginar a nossa mídia, que adora uma desgraça, né? Longe do acontecido? Difícil, né? Mas relaxa, tem uma explicação. O que foi dito lá fora é que várias emissoras chegaram a cobrir o incidente, mas como o país estava praticamente na véspera das Olimpíadas, o governo teria ocultado o ocorrido para que nada daquilo assustasse os milhares de turistas que o Brasil esperava. E aí essa história acabou censurada por aqui. Tá, Giranha, mas qual a explicação para tudo isso? Então, lembra que o principal sintoma ocorreu durante o som da clarineta, certo? Pois então, segundo a história, os responsáveis pela transmissão de Bob Esponja aqui no Brasil, na época a Nickelodeon e talvez o SBT, eu não tenho 100% de certeza, um dos dois teria exibido um bootleg do desenho, ou seja, um episódio pirata, modificado, mas assim, esse não é exatamente o causador da diarreia, mas sim o que colocaram no som do episódio, a famosa e inaudível nota marrom. Oi? Tá, parece piada, eu sei, mas confia, não é. A nota marrom é basicamente um infrassom, ou seja, um ruído que só ocorre em uma frequência abaixo dos 20 Hz. Os estudiosos da Brown Note estimam que essa nota só seja reproduzida na faixa dos 5 a 9 Hz, e é exatamente por isso que um ser humano é incapaz de ouvir, já que a frequência audível pra gente vai de 20 a 20 mil Hz. Ou seja, se alguém quisesse incluir esse som, ou melhor, a nota marrom, durante qualquer episódio de Bob Esponja, e por que não, qualquer programa de TV no mundo, independente da classificação etária, consegue perceber que ninguém jamais ficaria sabendo. Até porque, como eu disse antes, não se trata de uma frequência que você conseguiria ouvir, apenas sentir os seus efeitos curiosos. E sim, eu sei que nada disso explica ainda o que de fato essa nota escrota tem a ver com a diarreia, mas calma, eu vou explicar. O nome nota marrom não foi dado à toa, né? Quando começaram a estudar os efeitos que a nota nessa frequência causava no ser humano, a primeira descoberta teria sido diarreia explosiva, e aí a coisa começa a fazer sentido. Além disso, o bootleg exibido de Bob Esponja supostamente teria mostrado imagens específicas para potencializar o efeito da nota, e aí deu merda, né, no sentido literal dessa vez. Inclusive, a nota marrom já foi usada em vários filmes e animações também.
Por exemplo, no episódio Concerto ao Redor do Mundo de South Park, o pessoal acaba viajando pro Arkansas para participar de um concerto de flauta, que seria transmitido pro mundo inteiro. No entanto, a gurizada local dá uma zoada no Cartman, que fica putaço e decide se vingar, encontrando a nota marrom. E ele consegue. O quê? Oh meu Deus! Caguei nas calças! E no fim faz o mundo inteiro se cagar, né? Típico de South Park mesmo. Como no resto do mundo, aqui também todo mundo cagou nas calças. Archer também faz uma referência a essa nota, e em Grotescologia tem um episódio inteiro dedicado a isso, onde o vilão usa essa nota para manter os policiais da cidade na privada, né? Eu só vim pro serviço e... Enfim, tem muita referência por aí, mas então essa nota é real mesmo, Giranha? Olha, a nota até que é, mas os efeitos são puro caô, velho. Tipo, em 2005, o programa Mythbusters fez um experimento controlado usando 12 caixas de respeito, todos ligados na frequência da nota marrom, e o máximo que rolou foi uma sensação de ansiedade e uma leve falta de ar. Ou seja, zero, literalmente zero pessoas se cagando sem controle nenhum, o que já torna essa história uma lenda urbana, das mais engraçadas a propósito. Além disso, em 2016, o desenho era transmitido pela Nickelodeon e talvez pelo SBT também. No entanto, se essa transmissão tivesse ocorrido no SBT, ou seja, TV aberta, mano, não seriam centenas de crianças, mas sim milhares e mais milhares. E nessa só sobra a Nickelodeon, certo? Pois é, agora, alguém consegue imaginar algo semelhante acontecendo? A exibição de um produto pirata na fucking Nickelodeon, mano, é muito difícil de acreditar. Outra versão dessa história diz que o episódio em questão foi transmitido em 2010 e por isso não se tem grandes relatos sobre o ocorrido, pela falta de smartphones e internet no Brasil. Mesmo sabendo que o esquema do Porygon lá aconteceu em 97, mano, e o mundo inteiro ficou sabendo do ocorrido. 729 crianças e jovens japoneses vão parar no hospital por causa de um desenho animado. Mas dizem que o real motivo dessa exibição de 2010 não ter sido divulgada é que foi um experimento secreto governamental que deu errado, né? Ou seja, teoria da conspiração. Honestamente, eu não lembro de surto de diarreia explosiva, mas se rolou algo do tipo, não é difícil acreditar que tenha sido dengue, chikungunya, zika ou até água contaminada. Fora que na época das Olimpíadas, muita gente contava e inventava histórias sobre o país, até pelo porte do evento em questão. Se eu fosse chutar, diria que os gringos aproveitaram as Olimpíadas no Brasil e fizeram uma paródia do Porygon pra dar aquela trollada básica apenas. Mas enfim, se você aí é um dos que se cagaram completamente assistindo Bob Esponja em julho de 2016, se apresente, vai que aconteceu mesmo, né? Do Brasil a gente não duvida de nada, ainda mais se falando de merda. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, se sim deixa um like, tamo junto e até a próxima.